Olá, meu amigo, minha amiga. Você que está sempre aqui no nosso portal do José, já me viu dizer várias vezes que meteoros estavam vindo em direção à extrema-direita, mais especificamente em cima do clã Bolsonaro e das pessoas que estão no seu entorno. Pois bem, hoje a Polícia Federal está em campo. E cada vez que a Polícia Federal dá uma peneirada, ela consegue pegar uma série de bandidos, uma série de corruptos ligados a esse mundo do bolsonarismo. Ontem eu mostrei aqui para vocês, no encontro extraordinário, né, o que foi a entrevista de Valdemar da Costa Neto. Um ex-ladrão, ou se não existe essa expressão, uma vez ladrão, sempre ladrão, tentando limpar a barra de um outro corrupto, o senhor Flávio Rachadinha, que foi tomar dinheiro do outro ladrão. Gente, é muito complicado, né? É por isso que o senhor Silas Malafaia está há 5 dias dizendo que iria se posicionar em relação a essa ladroagem toda, mas parece que o gato comeu a língua dele, né? Ou o rato, né? Vai se saber, né? Bom, vou atualizar aqui com vocês os últimos acontecimentos e vou trazer aqui alguns dados muito interessantes envolvendo essa produtora, entre aspas, dessa comédia pornô sobre a vida do Bolsonaro, né? Mas antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, porque são as formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você. Leia sempre o primeiro comentário aqui do nosso portal, porque lá eu coloco o link do nosso clube de membros, se você puder prestigiar, o nosso canal de cortes, que, enfim, não paga nada para entrar lá, enfim, você se inscreve lá e ajuda a gente também a chegar em outras conexões, né? Tenho ali vídeos diferentes. E tenho abaixo-assinado da pré-candidatura desse que vos fala para esse processo de 2026, que vai ser muito quente e a gente vai precisar de muita energia para poder enfrentar essas criaturas tete a tete. Mas ainda bem que tem muita gente aqui nesse projeto comigo, eu acho que a gente vai ter um resultado muito legal no final da história, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos acontecimentos, né? Em primeiro lugar, essa notícia aqui. Cláudio Castro é alvo da Polícia Federal por aporte do Rio Previdência no Master. A gente vai chegar a mais informações sobre isso aqui no decorrer do nosso papo, porque também hoje, agora, né, teve uma notícia muito interessante. O Brasil tem a menor taxa de homicídios em 11 anos, mas ainda registra 42.600 mortes. Bom, isso é muito interessante, a gente ter esses indicadores diminuindo aqui no nosso país, né? A tendência melhor seria que não houvesse absolutamente nada, que a gente tivesse em níveis de países civilizados. Mas isso também vai ser objeto de muitas discussões nesse ano, que é um ano eleitoral, porque tem muita gente oportunista querendo surfar em cima da violência urbana, né, que ainda atormenta muitas pessoas e deixa todo mundo numa intranquilidade muito grande, né? Flávio Bolsonaro não divulga agendas nos Estados Unidos, São Paulo e Brasília após crise envolvendo Vorcaro. Gente, quando surgiu essa história toda, o Flávio Rachadinha, ele montou uma reunião não com Donald Trump. Ele foi para os Estados Unidos para conversar com o irmão e com as pessoas da Orcrim que estão foragidas, estão fora do nosso país. Por que ele foi lá tete a tete? Porque ele precisava acertar detalhes das versões que eles vão dizer daqui para frente. Eles foram conversar sobre os rastros que o Flávio Rachadinha deixou nesse episódio. Então eles foram combinar ali e certamente a gente vai ver discursos muito parecidos. O encontro com Trump, ou um suposto encontro com Trump, foi a justificativa que eles lançaram nas redes para dizer que estavam indo ali, ou que ele estava indo para uma coisa muito importante, muito especial. Mas olha, vou dar um palpite aqui para vocês. Eu acho que é quase impossível dele voltar ali com algum tipo de pronunciamento do Trump. No máximo uma fotografia, mas é isso que eles estão buscando, né? E pode ser que ele se encontre com o Trump e não tenha fotografia nenhuma. Depois eles montem uma fotografia, venham com essa milonga aí. Mas meu palpite é que ele foi para fora do Brasil para acertar, para afinar discurso com o irmão bandido, o irmão foragido. Detalhe, tá, gente? O Flávio Bolsonaro, quer dizer, o Dudu Bananinha, ele será condenado criminalmente aqui no Brasil. E uma vez condenado criminalmente, ele não vai poder colocar os pés aqui no nosso país nos próximos 20 anos, porque a prescrição para os crimes dele só se dará também em 20 anos. Se ele puser os pés no Brasil nesse período aqui, ele vai em cana. Então, os meteoros que estão caindo na cabeça dessas criaturas são muito intensos, né?
Cobrando aqui o pastor dessa gente, se é que a gente pode chamar de pastor, eu vou resgatar aqui um trechinho que eu não tinha mostrado para vocês, tá? Dessa promessa que ele disse de vir a público falar do Flávio Rachadinha. Vamos lá. Juízo de valor sobre vazamentos seletivos, que eu sou vítima disso. Só que agora surgiu um novo fato. A questão de Flávio ter ido na casa de Vorcaro, já preso com toda essa lama aberta. Eu vou me posicionar em um vídeo amanhã, dia 22 de maio, sexta-feira. Dia 22 o senhor falou, hein? 22, 23, 24, 25. Hoje é dia 26 de maio. O senhor até agora não falou nada, né? Não tenho medo de opinião pública, de bolsomínio, de crítica, ataque em rede social. Eu tenho compromisso com a verdade. O senhor tem compromisso da verdade? O senhor deveria falar alguma coisa, né? Ou o senhor está com medo de fazer como o Valdemar da Costa Neto, que ontem foi na Globo News e entregou a Orcri inteira. Um ex-ladrão tentando defender o encontro de um corrupto com um mais ladrão ainda. Então, enfim, foi um negócio inacreditável. Gente, dava para fazer uma novela, né? Uma minissérie com essa entrevista do Valdemar. Pensando, né? O senhor é um dos políticos com mais experiência de Brasília. A gente sempre... O senhor vem aqui sempre, a gente conversa muito sobre bancadas, eleições, números. O senhor gosta de número de bancada. Se fosse a oposição dando essa versão, o senhor acreditaria nessas explicações do Flávio Bolsonaro? Lógico. Acreditaria? Lógico que Fosse o PT. acreditaria. Lógico. Gente, eles fazem as perguntas, André Sadi fez as perguntas, os jornalistas estavam fazendo as perguntas, mas deve ser muito engraçado, né? Você perguntar uma coisa para alguém já sabendo que o cara vai mentir, não é? E aí é o seguinte, o jornalista tem que ter um repertório muito importante para poder confrontar essas histórias, né? Para poder pegar o criminoso na boca da botija. Falando em criminoso, hoje a Polícia Federal está em campo, e aí é o seguinte, o helicóptero aqui da emissora, né? Pegando a cobertura que mora o senhor Cláudio Castro, com a piscina. Olha o detalhe aqui. A polícia dando um sobrevoo numa cobertura. Aqui, né? A polícia não, a emissora, né? Mas assim, gente, é uma mansão, porque é uma cobertura, de uma figura que disputou as eleições em 2018 como vereador, aliás, 2020, 2018, 2016, por ali, e declarou que não tinha patrimônio nenhum. Aí, de repente, ele vira bolsonarista e, enfim, como num passe de mágicas, o cara está morando numa cobertura, num dos bairros mais nobres aqui do Rio de Janeiro, né? Então, é o seguinte, é a multiplicação da grana, né? E aí é o seguinte, isso tudo tá ligado a a produção do filme, parece que seria um argumento para eles tomarem dinheiro. E aí é o seguinte, gente, eu estava vendo ontem, uma coisa que está passando meio despercebido por muitas pessoas, é a produtora desse filme. Se você colocar para uma pessoa comum aqui no nosso país que não usa pronúncias em inglês ou vai por essa entonação na língua norte-americana, língua inglesa, como é que ele lê isso aqui? Ele lê o seguinte, golpe. Exato, Fachel, olha só, mais uma vez aqui, a Polícia Federal faz... Entrou o áudio aqui na casa da criatura, né? Tem um negócio impressionante, gente. Aqui na cobertura dele, eu estava dando uma olhada aqui, o que tem de equipamento de ar-condicionado nesse apartamento, nessa cobertura. Olha, a conta de luz do seu Cláudio Castro deve ser um negócio impressionante, hein? Mas voltando aqui a essa vaca fria, a produtora... Olha só, gente, isso parece piada pronta, né? Olha o nome da produtora. Se a gente for ler em português, fica golpe. Golpe! Gente, é a piada pronta. A produtora do filme do Bolsonaro, a gente lendo em português, é golpe. Agora, claro que falando em inglês fica go up, né? Mas é golpe. Gente, é um negócio assim, é a piada pronta, mais pronta que eu já vi se tratando de trapalhadas desse mundo cão. O senhor Cláudio Castro e Ética Terva, ele está muito encalacrado, ele já está com a senha para ir para a cadeia também. Do lado do encalacrado Flávio Bolsonaro e do encalacrado já preso o senhor Jair Messias Presidiário. O Tarcísio de Freitas está fugindo dessa turma como capeta foge da cruz, né? Porque ele brotou desse esgoto, mas ele sabe que esse esgoto hoje está muito tóxico. Isso pode contaminar bastante a candidatura dele em São Paulo, não é por outra razão que ele está se fazendo de morto.
finge que não conhece mais o Flávio Bolsonaro, não liga mais para o Cláudio Castro, né? Quer distância. E engraçado que eu não tenho visto nem o Silas Malafaia com essa gente toda. O Cláudio Castro, que foi ungido aí pelo Silas Malafaia, né, nesses últimos dias, ele participou das outras marchas para Jesus, mas aí a casa caiu, então ele não foi nesse final de semana, ele não foi com Malafaia, né? Malafaia, o Sóstenes, essa turma toda aí. Mas antes ele estava ali sendo abençoado pelo Silas Malafaia. A turma toda aqui, o Flávio Bolsonaro, Sóstenes dos 500 mil, 470 mil dentro do apartamento, mas era 500 mil, né? Ele tirou 30, era 500 mil reais ali. O Crivella, que já foi para a cadeia, e o candidato dessa turma toda aqui, que é o senhor Ruas, está ajoelhado aí. O senhor Ruas também com esse nome que já sugere que ele vai pegar um caminho para as ruas, né? Porque a turma da Orcrim aqui no Rio de Janeiro está toda indo para a cadeia. Um que deu uma sumidinha também é o senhor Mário Frias. Mário Frias nega desvio de emendas para filmes sobre Bolsonaro. Mas ele não negou ainda as rachadinhas, né, senhor Mário Frias? O senhor deu uma sumida também. Então, os escândalos maiores, eles acabam absorvendo os escândalos menores, né? Menores do ponto de vista quantitativo. Mas vejam só a cronologia, gente. Essa produtora que eu acabei de mostrar para vocês, a Golpe, ela teve um registro no final de 2021. Fizeram lá a PJ, não tinha nada, no fundo de quintal. E só em 2025 que ela consegue o registro na Ancine, mas isso é no dia 9 de julho de 2025. Só que eles já estavam captando dinheiro com o Vorcaro desde maio. Então, eu pergunto para vocês, o Vorcaro estava dando grana para essa gente, a gente precisa entender como é que essa grana estava indo, para fazer um filme que não tinha nem produtora registrada ainda. Então, quer dizer, que empresário é esse? Qual o propósito? Ele leu o roteiro dessa história? Gente, quando alguém apresentou para ele essa história, ele deve ter feito perguntas básicas, né? Mas quem é que vai fazer esse filme? Não, estamos criando uma produtora. Mas que produtora é essa? Ela é de fundo de quintal. Mas quem é a dona dessa produtora? Quem é o dono? Bom, ela foi braço direito, ou foi auxiliar, ou teve negócio com o Mário Frias, da Rachadinha, cujos funcionários davam grana para poder pagar as despesas dele e da mulher dele. Então, gente, é difícil amarrar essa história toda, porque tem muita ponta solta. E o comportamento padrão deles é o comportamento antiético, imoral, antirrepublicano, mentiroso, enganador. E é por isso que essas histórias todas, elas não encontram nenhuma sincronia, elas não têm nenhuma coerência, porque é muito bandido contando história diferente. É por isso que a gente tem que combater essas figuras aí com muito mais força, né? Com muito mais pressão. É por isso que eu estou aqui com vocês, e ainda bem que tem muita gente que pensa como eu, como você, que estão aqui no nosso país fazendo essa resistência, e nesse ano de 2026 vai ser muito importante a gente amplificar a pressão em cima desses grupos, em cima desses criminosos, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, né? Vamos ver o que vai acontecer com o seu Cláudio aí, Cláudio Lalau. Um grande abraço, não esqueça de participar do nosso abaixo-assinado no primeiro comentário aqui do nosso portal. Compartilhe, tá legal? Vamos em frente.